Oi, povo! Olá! Bom, como nós prometemos, aí vai o vídeo da nossa parte do tema do livro de estudo desse ano, né? Que é o livro das centelhas lá, né? Que a gente comentou na reunião hoje. Bom, a primeira parte desse livro conta um pouquinho de como iniciaram a primeira equipe, né? Que foi quando uma mulher procurou o padre Cafarel para se aconselhar da sua vida espiritual matrimonial. Uns dias depois, né, uns 15 dias depois, lá veio o marido dela também se aconselhar com o padre Cafarel. E eles gostaram muito disso e passaram isso para mais três casais que os mesmos também vieram se aconselhar com o padre Cafarel. E com isso eles conversaram entre si e decidiram que seria interessante esse aconselhamento ser mais constante na vida deles. E o padre Rafael topou esse desafio com eles, né, de estar os aconselhando e, pelo que conta, em 4 reuniões feitas com eles, ele já tinha percebido que essa era a verdadeira missão que Deus queria para a vida dele. Então foi uma grande descoberta para ele também. Nessa primeira equipe, ela se chamava, anotei aqui, cadê o nome? Grupo Nossa Senhora de Todas as Alegrias. Ele se formou primeiro em fevereiro de 1939, foi quando surgiu essa primeira equipe. E nessas primeiras reuniões, eles foram fazendo as definições do que seria a equipe. E eles definiram como objetivo a seguinte frase: somar os esforços para conseguir, com uma grande abertura de coração, entender e olhar o olhar de Deus sobre nossos lares e assim responder melhor ao seu chamado. O que quer dizer isso, né? É o que a gente percebe até nos dias de hoje, né? Desde lá do início tem um fundamento, tudo isso que a gente vive na equipe hoje, que é de estar sempre buscando o que Deus quer da nossa família, o que Deus quer que nós façamos de melhor pela nossa família. Qual é a nossa missão, né? Como pai, como mãe, como família aqui, o que Ele quer de nós. E a gente precisa entender esse olhar de Deus sobre os nossos lares. Isso começou lá na primeira reunião de equipe. Então não é uma descoberta nossa, né? Não é uma descoberta do setor de Taubaté, não é nada disso. Desculpa aí, gente, falha nossa. Isso faz parte do carisma da equipe, do objetivo principal para que as equipes foram criadas. Nós temos uma missão e a nossa missão é ser família. Família de Deus, Ok. certo? Já do editorial, um dos editoriais que mais chamou atenção foi o chamado 5 Minutos Diários. Esse editorial conta a história de uma mulher que, dentro de uma orientação espiritual com o padre Cafarel, ela se abriu com ele dizendo que: olha, padre, o senhor está me pedindo para rezar, mas eu confesso que eu não tenho tempo. É que o senhor está falando para rezar, mas a verdade é que eu não tenho tempo. Eu cuido da casa, eu cuido de criança doente, eu tenho que fazer comida, eu tenho muita coisa para fazer. Aí ele fez um desafio para ela, que ela adquirisse um lápis vermelho e que ela lesse a Bíblia uma vez por dia, 5 minutos. Não quatro, não seis, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E aí, nessa leitura de 5 minutos, identificar uma palavra, um versículo, uma expressão que ela achasse interessante, grifasse com aquele lápis vermelho e só. Que ela repetisse isso durante alguns dias. Depois de alguns dias, ela voltou e disse que tinha conseguido fazer e tinha feito grandes descobertas para a vida dela espiritual. E depois de um tempo, repetindo aquele ciclo, ela levou até ele um fichário com todas as anotações que ela fez sobre as leituras bíblicas, identificando muito da pedagogia de Deus para tanto, né? E ela utilizou esse material para evangelizar o próprio filho. Então ela fez a catequese da família dela utilizando esse material. E o filho chegou a se ordenar também e se tornar uma referência, no caso.
É interessante ver isso, que a produção da nossa oração não é uma questão de horas, não é uma questão de muito tempo, mas é uma questão de tempo muito bem disciplinado e organizado, né? Vou dizer que vou fazer só um pouquinho, mas vou fazer muito bem feito. Vou fazer de coração. Foi isso que essa mulher fez. É uma história interessante que acho que nos ilustra bem o quanto a gente pode, talvez, dedicar aí 5 minutos do nosso dia para fazer uma bela oração e, quem sabe, aí também colher bons frutos no futuro. Acho que é só, né, irmão? Fechamos. Certinho? Até o próximo. Beijo, Beijo. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.